Oi, gente! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Conectar-se. Eu tô com uma convidada muito especial hoje, que eu tava querendo trazer ela há um tempo, mas eu não tinha falado com ela ainda. É a doutora Patrícia Rossetto. Ela é médica com mais de 11 anos de carreira. Descobriu seu propósito em ajudar as pessoas a encontrarem uma vida mais saudável, por meio da prevenção e do tratamento do sobrepeso, obesidade e todas as doenças que andam relacionadas. Ela atua com uma abordagem ética, científica e humanizada. Doutora Patrícia, é um prazer te ter aqui. Eu estava um tempo já querendo pensar, será que eu mando, será que eu não mando? Mas que bom que deu certo. E é um prazer conversar contigo. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Delícia estar aqui conversando contigo. Ai, obrigada. Posso já mergulhar aqui contigo? Fica à vontade. Então tá. Eu quero saber, como tu escolheu medicina? É uma coisa que já estava em ti há muito tempo? Foi uma opção para ti desde sempre? Como que foi? Não foi desde sempre, mas eu já sabia que eu queria ir para a área da saúde. Então, assim, a minha família tem alguns profissionais da saúde. A minha mãe é dentista, eu tenho alguns primos que são dentistas também, eu tenho um tio que é médico. Né? E eles sempre foram muita inspiração para a gente, assim, né? A forma como eles atuavam, enfim. Eu comecei fazendo faculdade de fisioterapia. Eu fiz 1 ano de fisioterapia. Na época, eu gostava muito dessa parte do esporte, enfim, queria trabalhar com isso. Sempre voltado para essa parte da qualidade de vida, do emagrecimento, do sobrepeso, da obesidade, sempre pensando por esse lado. E aí, fui para fisioterapia. No decorrer da faculdade, eu fiz 1 ano, falei, opa, acho que eu quero algo a mais, né? Aí mudei. Acontece. Mudei de ideia e aí fui pro cursinho, prestei vestibular para medicina e aí foi onde eu encontrei o meu propósito, né? Falei, nossa, é isso aí que eu queria mesmo, tá dentro do meu coração. Então, a medicina, ela veio durante a faculdade de fisioterapia. Sim, e tu já escolheu alguma especialização desde cedo ou em algum momento tu fez? Como é que foi? Então, eu entrei na faculdade querendo cardiologia, nada a ver, né? Olha! Nada a ver com que eu... Na verdade, não é que não tem nada a ver, mas enfim, era uma outra área totalmente diferente. Por que eu pensei nisso, né? Eu tenho uma arritmia cardíaca, e vim acompanhando isso desde criança, enfim. Sim. E aí, eu sempre gostava de ver os médicos tratando daquilo, enfim, então fui pensando na área da cardiologia. Conforme foi... Isso acontece com quase todo mundo que estuda medicina, né? Todo mundo entra na faculdade pensando uma coisa difícil, a pessoa que não muda de ideia. E no decorrer da faculdade, aí conhecendo as outras áreas, eu fui mudando de ideia, fui inclinando para outra área. Ai, que legal. Tá, e aí hoje, me conta como que tá hoje, o que tu tá fazendo, como é que tá teus planos? Então, aí hoje o que acontece? Eu fui dentro dessa parte do cuidado, da qualidade de vida, de pensar em tratamento, e não só tratamento de doenças, mas prevenção delas também. Sim. Eu pensei assim, eu tenho que ir para uma área que a gente faça isso, né? Promova a qualidade de vida e pense antes a gente trate antes do que a doença acontecer. Então, eu gostava muito dessa parte da obesidade, de doenças associadas, e aí eu escolhi me especializar, né? Ir para uma área que cuidasse dessas doenças, né? Então, eu fiz uma pós-graduação na área de endocrinologia, e hoje trabalho com as doenças voltadas para essa área, né? Dessa área de atuação. Então... tá. E aí, hoje tu tá licenciada da Hawks Medical, isso aqui em Balneário Camboriú. Como que é o trabalho lá? Como é que eu posso dizer? Existe um cronograma? Como é que funciona o tratamento? Então, assim, eu gosto de falar o seguinte, né? Que a Hawks Medical não é que ela é uma franquia, uma empresa, ela é uma solução, né, para o paciente. Assim. Então, o que eu sempre pensava? Eu falava assim, eu estou aqui recebendo um paciente na minha frente, esse paciente tem obesidade, ele tem alguma comorbidade, enfim, né, tem uma doença associada à obesidade, como um diabetes, por exemplo, e eu preciso dar para esse paciente suporte integral. Né? Eu não posso simplesmente prescrever uma medicação e tchau, e ele que se vire. Eu tenho que dar suporte para ele durante essa jornada
de perder peso, de melhorar, de fazer o tratamento, de seguir isso da maneira correta. E a gente sempre trabalha com equipes multidisciplinares, né? Então, dentro da nossa área, é muito difícil a gente conseguir fazer um trabalho decente sozinho, né? Então, sempre vou precisar do auxílio de uma nutri, de uma nutricionista, ou mesmo de uma psicóloga, dependendo do tipo do paciente, do que ele tem de padrão alimentar, por exemplo, né? A educação física também faz um papel fundamental. Até mesmo uma equipe de enfermagem que possa estar ali dando suporte para esse paciente, caso ele tenha alguma dúvida, né, de como é que está a evolução desse paciente durante esse processo. E a Haux é uma empresa que traz essa solução. Então, é tudo feito dentro de uma plataforma, onde a gente tem na palma da mão todo o controle da evolução do paciente, né, o processo dele de perda, ele vai acompanhando através dos gráficos, e se a gente faz análise de composição corporal por um avatar com um scanner, ele consegue também visualizar aquilo. Então, essa solução é a que eu quis trazer para o paciente, para que ele não ficasse perdido. E às vezes a gente até, né, poderia, olha, vá no nutricionista tal, só que aí é em outro local, é num outro consultório, e dessa forma o paciente consegue fazer no formato online, né, através da telemedicina, esse acompanhamento com todos os outros profissionais que estão envolvidos nessa situação. Aí a consulta daí ele pode fazer comigo, tanto presencial como por telemedicina, se preferir. Olha. Então foi essa a minha ideia, de trazer para o paciente uma solução, né, de dizer, olha, dá para a gente fazer tudo isso, dá para a gente ter toda essa abordagem de uma maneira prática, otimizando o tempo, porque hoje quase ninguém tem tempo, né? Sim. É muito corrido. Então, eu achei super interessante esse formato e aí eu quis trazer para cá. Ai, que legal! E já está em andamento? Como é que tá? Está em andamento. A gente vai ter uma data de start, assim, ainda, né? Para colocar em rede social, enfim. Mas já tá funcionando. Né? Mas a data de start vai ser agora no início de outubro. Sim. E, assim, eu sou muito leiga, tá? Nessas questões, assim, de emagrecimento e obesidade, enfim. No caso, como é que existe um padrão, um peso padrão? Como que a pessoa chega a ela ver? Porque às vezes tu tá com sobrepeso, assim, mas tu não se dá conta. Em que momento que a pessoa busca e a gente chega nesse diagnóstico e aí faz um tratamento? Sim, assim, né? A gente sempre brinca o seguinte, né? Entra diretriz e sai diretriz, e o parâmetro que a gente tem para definir a obesidade é o IMC, né? Sim, entendi. Deixa eu só botar mais pertinho aqui de ti. Que é a relação, né, da altura pelo peso, enfim. E aí isso é o que a gente tem de parâmetro para dizer assim, olha, o paciente está com sobrepeso, enfim, mudou um pouquinho a classificação, mas basicamente é isso, um sobrepeso ou obesidade grau 1, 2 ou 3. Isso é um número que a gente determina para definir que grau ele está, né? Agora, quando o paciente se enxerga com obesidade ou não é muito variável, né? Só que o que a gente observa na prática é assim, de repente começou a atrapalhar funções do dia a dia. Então, por exemplo, assim, eu fui colocar o meu sapato e não consegui. Não conseguia. Né? Eu tive dificuldade em subir uma escada. Aí é onde acende aquela luz de alerta, fala, opa, preciso fazer algo a respeito porque não está legal. Né? Então, para o paciente eu vejo que é mais essas limitações. Para a gente, na parte médica, é o número do IMC, basicamente, né? Sim. Nossa. É muito legal, né? Eu digo porque quando tu transforma vidas e é isso que faz, eu acho que é como se fosse um propósito, assim. E logo quando a gente conversou, assim, que tu comentou, eu falei, gente, é isso, sabe? Acho que quando tu vai ajudar mais pessoas e tu vai fazer pelas pessoas, se transforma num propósito aquilo que tu tá trabalhando. Exatamente. Servindo, né? E ainda hoje eu estava conversando com uma paciente de manhã no consultório, né? E aí ela está nesse processo de perda de peso e, enfim, é uma paciente que já tem outras comorbidades, né? Por causa da obesidade e algumas outras também agravadas pela obesidade, como problemas ortopédicos, por exemplo, muitas dores e tal. E ela foi submetida a uma cirurgia bariátrica, né? E aí ela tá, assim, super feliz, porque ela tá vendo ali na prática e no papel também, porque o resultado dos exames hoje é completamente diferente. Sim. Né? Ela se livrou de uma lista imensa de medicações que ela fazia uso contínuo. E ela disse, meu Deus, doutora, era só perder peso, né? Ela falou essa frase para mim, aquilo me chamou a atenção. Porque foi que eu disse para ela, eu disse, olha, não era só perder peso te trouxe aqui. Né, nesse momento que está muito melhor, que os teus exames estão ótimos. Mas não dá para a gente simplificar o perder peso, porque não é nem um pouco fácil.
Sim. né? É muito difícil, o organismo ele lança mão de mecanismos para não deixar a gente emagrecer, né? Então, não é assim simples, é só fechar a boca. Ou como estão falando por aí, né, que teve um programa que um educador físico falou, é uma escolha. Não é uma escolha, né? A obesidade não é uma escolha, ela é uma doença crônica que exige respeito, atenção, né, e acolhimento com o paciente que está ali nessa situação. Sim. Ô, Patrícia, e normalmente quando acontece isso, vem de algum problema não, mas vem de alguma coisa psicológica, ou até vou te falar que eu comentei que eu tenho tireoidite Hashimoto, mas eu sei que existem outros nomes de problemas na tireoide. Isso pode fazer com que a gente chegue a essa obesidade? Existem outros fatores e aí tu chega nesse diagnóstico, nesse programa de tratamento? Então, assim, como é que eu posso te responder? Assim, o que faz chegar na obesidade, né? Acho que foi essa a tua pergunta. Isso. Né? A gente é multifatorial, né? Então, a gente tem situações que podem agravar, que podem levar o paciente a desenvolver uma obesidade. Enfim, fatores genéticos, sim, podem influenciar. Fatores ambientais, com certeza, né? Então, a gente hoje está em ambiente obesogênico, né? A gente fala que antigamente a gente precisava de levantar para desligar a TV, hoje é controle remoto, né? E nem trocar a marcha do carro mais precisa, é tudo automático. Então, isso são fatores ambientais. Fatores hormonais também. Então, a tua pergunta ali sobre o Hashimoto, né? A tireoide pode interferir? Pode. Não que ela faça o paciente chegar na obesidade, mas ela pode dificultar, né? Ou agravar um pouco esse processo, porque o metabolismo fica um pouco mais lento, então pode. Outros fatores hormonais, como a menopausa, por exemplo, também. Né? Então, tudo isso tem interferência no peso. Olha só. Ai, gente, a gente tem que começar a se cuidar, né? Por isso que a gente está falando ali no início, né? Sobre a parte preventiva também, né? Porque muitas vezes eu recebo alguns pacientes que vêm assim, eu não tenho nada, eu só queria fazer exame para saber se está tudo bem comigo. Que bom, a gente adora quando acontece isso, porque se também pega um diagnóstico, se pega logo no início, e aí o prognóstico é muito melhor, né? Sim. Tá, como é que funciona esse método emagrecimento saudável? Sim, então assim, o que a gente quer dizer com essa frase, né? Com essa palavra emagrecimento saudável, com essas palavrinhas? Sem fórmula mágica, sem tratamento mirabolante, né, de uma forma ética e de uma forma científica, principalmente, né? Então, hoje a gente está muito vendo aí infusão de soro para isso, soro para aquilo, chip para isso, chip para aquilo, né? Então, o fato de a gente estar falando de emagrecimento saudável de uma forma que a pessoa, né, o paciente, tenha esse acompanhamento integral, multidisciplinar, fazendo da forma correta como tem que ser feito. Então, nutricionista, uma boa dieta, não é dieta radical. Vou cortar tudo que é carboidrato. Não, né? Não precisa ser assim. A gente tem formas de trazer uma alimentação saudável, trabalhando com metas, às vezes, porque muitas vezes o paciente não vai conseguir seguir aquele cardápio engessado por conta das rotinas, enfim. Né? Se for fazer uso de medicação, com medicações que são aprovadas para esse tipo de tratamento, anti-obesidade. Né? Então, isso é o que a gente chama de emagrecimento saudável, ser feito da forma correta, bem acompanhado e devagar, até porque eu sempre falo para o paciente assim, eu engordei 20 quilos. Em quanto tempo? Né? Sim. Porque a gente não vai perder 20 quilos em 3 meses. Né? Sim. Não seria saudável, de repente, a gente perder uma quantidade de peso tão grande num período tão curto. Então, é isso que a gente quer dizer, né? Que seja feito de uma maneira ética, com acompanhamento e da forma correta. E quanto tempo o tratamento? Existe, assim, um tempo já estabelecido de metas a chegar, que o paciente vai, digamos, ele vai fazer 1 ano, 6 meses, existe já isso pré-estabelecido? Aqui na Hawks, ali, né, a gente tem esses planos, vamos dizer assim, né, de acompanhamento. Mas o tempo é muito individual, né? Então, assim, tem pacientes que respondem muito mais rápido, tem outros que não, e tudo depende também do objetivo, né? Eu tenho um paciente com obesidade grau 1, grau 2, só sobrepeso, né? Ou quer melhorar só a sua composição corporal, que às vezes não está legal, né? Então, o tempo de tratamento, ele é muito indefinido, né? E quando a gente está falando de obesidade, aí é o que eu falo para o paciente, obesidade é uma doença crônica, então o tratamento é crônico. Né? A gente não dá alta para o paciente, né? Agora perdi peso, agora pronto, eu posso parar de fazer o que eu estava fazendo. Não, a gente precisa manter um acompanhamento periódico, pode ser
né, em espaço de tempo maior, então às vezes as visitas acontecem de 3 em 3 meses, daqui a pouco vai ser de 6 em 6, uma vez por ano, né, e isso vai mudando conforme a gente vai atingindo os objetivos. Agora, um tempo pré-determinado a gente não consegue dizer. Né, o paciente pergunta muito, né, comecei a fazer uso de uma medicação, quanto tempo eu vou usar? Não sei dizer. Né, a gente vai ir sentindo isso no decorrer do tratamento. Ah, entendi. Que é diferente de uma tireoidite de Hashimoto, né? Que a gente estava falando sobre isso antes. Sim, que aí sim. o paciente vai fazer uso da medicação continuamente, né? Sim. No caso aqui é um pouco diferente o raciocínio. Sim. Sabe que tu comentou? Eu vou me aproveitar de ti agora. Eu preciso perguntar. No meu caso, eu tenho a tireoidite Hashimoto e eu faço uso do Levoide. Uhum. Então, aquela coisa, todos os dias de manhã, eu tenho que tomar e tal. Mas ainda assim, eu me sinto muito cansada. Eu sou uma pessoa antes e uma pessoa totalmente diferente depois, porque eu adquiri na gestação. Uhum. Então, assim, eu não sei como, mas na gestação eu acabei adquirindo. E depois que eu pensei, depois que nasce, quem sabe passa, mas não, eu permaneci. Uhum. Então eu me vejo 2 pessoas, uma antes e uma depois. O que acontece? Como tu falou dos chips e coisa, eu fui atrás porque eu pensei assim, gente, eu tô muito cansada, meu pensamento, eu não tinha mais, como é que eu posso te explicar? Bom, tu vai entender. Eu não conseguia mais ter a mesma pressa, a rapidez de raciocínio que eu tinha antes. Diminuiu a tua performance cognitiva. Tudo. Uhum. Assim, e meu ânimo, cara, eu era a pessoa que eu levantava às 6 da manhã, eu ia caminhar, eu ia pra academia, às 8 horas eu já estava trabalhando, e pensando aqui, ideia. E menina, depois a minha vida completamente, parece que foi um boom. Uhum. E aí, quando eu descobri que era da tireoide, que eu comecei a pesquisar, eu disse, gente, como assim? Aí eu fui atrás, eu falei, gente, eu preciso ter alguma coisa pra me levantar. E aí eu fui atrás do chip. Então eu fiz o implante hormonal, eu já fiz 2 vezes, né? Porque eu faço aquele de 6 meses, onde eu coloquei alguns hormônios pra eu ter um raciocínio, voltar. Então, assim, aquilo como é que eu posso te dizer? Compensou. Então, agora até já venceu de novo, eu já senti que eu tô diferente. Isso é normal. Isso é uma coisa da tiroidite mesmo? Ela é assim? Sim. Então, assim, tu comentou ali, né? Eu desenvolvi isso, né? Eu adquiri durante a gestação. Uhum. Isso é uma coisa que a gente observa muito, porque o que acontece, né? A tireoidite de Hashimoto, ela é uma doença autoimune, né? Sim. Então, ela é uma doença autoimune da tireoide. Né? O nosso organismo, para simplificar, né? Ele auto-ataca a nossa glândula tireoide. Então, a gente produz anticorpos que vão ali nas células da tireoide, vão atacando, fazendo elas morrerem, ao ponto de chegar no momento em que a gente não consegue mais produzir o hormônio tiroidiano, né? Que é a levotiroxina, que é o que tu faz uso ali, faz a reposição. Né? Isso acontece muito frequentemente em momentos que tem gatilho hormonal, né? Que é quando gestação, amamentação, menopausa, né? Enfim, isso acontece com bastante frequência. É bem mais comum nas mulheres. Sim. Enfim, e aí isso geralmente acontece nesses momentos. Sobre os sintomas, a gente sempre fala para o paciente assim: a tireoide estando descompensada, a função tiroidiana estando descompensada, o paciente vai ter sintoma, né? Que são isso que estava comentando, assim, nossa, desânimo, humor deprimido, queda de cabelo, pele ressecada, esquecimento, diminuição dessa performance cognitiva, como eu falei ali. Sim. Então, com certeza, né? Só que aí a gente também precisa pensar o seguinte: bom, foi pós-gestação, teve um bebê. Mudou tudo na tua vida. Sim, também. Tudo. Né? Então, a gente também tem que considerar assim, bom, eu consertei a função tiroidiana, mas continuo me sentindo assim. Por quê? Então, a gente vai atrás da causa. Será que é só da tireoide? Será que não tem outros fatores envolvidos ali? Né? Alguma deficiência, um ferro mais baixo? A gente sabe que tem alguns minerais que são muito importantes para o bom funcionamento da tireoide, né? Ferro, zinco, enfim. selênio. Exato, né? Então, isso tudo a gente tem que pensar para fazer uma boa reposição para o paciente. E outras causas hormonais também. Alguns profissionais tratam isso fazendo essa reposição através do implante, que na minha área a gente é um pouco contra isso, né? Mas, enfim, cada um aborda de uma maneira e aí encontrar solução para esse problema. Mas tem relação, sim, com a tireoide também, né? O fato de se sentir assim um pouco mais cansada. E aí a gente vai achando
as causas e buscando as soluções para isso. Sim, e em algum momento, quando entra nesse protocolo do emagrecimento e a pessoa tem essa situação da tireoide, não sei se eu não sei qual é o nome, mas dizem, né, que tem aqui engorda e que emagrece, né, mas enfim, chega em algum momento desse protocolo que tem que fazer a modificação desse tratamento da tireoide ou não? Sim, tem momentos que sim. Então, assim, o que a gente... Basicamente, assim, para iniciar tratamento, a gente até pode calcular a dose de levotiroxina pelo peso do paciente, né? Então, a gente calcula ali 1 a 1,6 microgramas por quilo de peso para fazer a reposição com a levotiroxina. Se o paciente perde peso, essa dose pode diminuir. Então, a gente pode ter que ajustar. Né? Então, essas situações durante o tratamento do emagrecimento, enfim, até porque a gente acaba ficando com mais processos inflamatórios estando com obesidade, né? A obesidade gera uma inflamação. Então, tudo que deixa a gente com mais inflamação piora qualquer quadro que a gente tenha, aí, principalmente de doenças autoimunes. Tanto que paciente com obesidade que tem artrite, que tem outras doenças autoimunes, ficam muito mais sintomáticos, né? E aí, à medida que a gente vai melhorando, vai perdendo peso, vai corrigindo outras alterações, esses sintomas também vão diminuindo, né? Então, pode ser que em algum momento, sim, tenha que modificar doses de medicações como o da tireoide, por exemplo. Olha só, sabe que a minha tireoide, a primeira vez que eu fiz um ultrassom e ela media, tipo, acho que era 5 centímetros, 5, 6, não lembro agora. E alguns meses atrás eu fui fazer ultrassom de novo e ela tava com 3 centímetros. Diminui. Ela diminuiu. Menina, eu fiquei apavorada. Eu falei, gente, eu vou ficar sem tireoide. Vai atrofiar, vai sumir, né? Vai sumir. E aí eu pensei, gente, será que o meu remédio tá demais? E aí eu teria que baixar a dose, ser de menos, sabe? Quando eu comecei a entrar assim, eu falei, meu Deus, eu preciso ir no médico, porque eu acabo ficando bem doida, né? Não, isso acontece mesmo. É comum a gente observar isso, né? Assim como os ovários também sofrem essa modificação quando a mulher entra na menopausa, justamente porque eles estão diminuindo ali, param de produzir o hormônio, então eles acabam atrofiando mesmo, diminuindo de tamanho. A tireoide é a mesma coisa, né? Então, quando o paciente tem hipotireoidismo e aí a gente já está num grau onde tem que fazer uso da medicação, é comum ela diminuir de tamanho. Isso acontece mesmo frequente, mas não é uma coisa assim que, nossa, meu Deus, me dar um treco. Né? É esperado que aconteça isso mesmo, né? Nossa. Patrícia, e como é que funciona dentro do cronograma da Hawks Medical? Como é que eu posso perguntar? Quando tu tens todas essas outras comorbidades, tu disse que vocês têm a nutricionista, uma psicóloga, digamos, né? Tem toda uma linha de tratamento. Existem pessoas que param, que chegam num limite que não conseguem mais, por algum outro motivo, alguma crença, alguma coisa, elas se dão por vencida e preferem continuar sobrepeso, enfim, não dão andamento pro as que protocolo? Abandonam o tratamento, assim? Sim, frequentemente, né? A gente observa por inúmeros motivos daí, né? O paciente, às vezes, ficou com limitação financeira, às vezes, por algum motivo, né? Compra de medicação. A gente sabe que tem alguns que são realmente muito caros e inacessíveis ainda, infelizmente. A gente até está brigando por isso, né? Para incluir no SUS alguns tratamentos e está em discussão. Mas tem frequentemente paciente que abandona e é por isso que eu quis trazer essa metodologia aí da Hawks, né? Essa solução para justamente não deixar o paciente desistir, né? Então a gente está sempre ali, vamos junto, vamos em frente, né? Pra gente, às vezes o paciente tem vergonha de voltar na consulta, né? Assim, não consegui chegar num objetivo, numa meta e aí, não vou lá. Esses dias uma paciente falou, doutora, eu demorei para voltar porque eu estava com vergonha. Mas aí é que tem que voltar, né? Sim. Mas às vezes é difícil de entender. Então, acontece, né? O paciente desistir, abandonar. Por isso a gente quis trazer essa solução, como eu estava falando ali antes. E esse momento que a gente estava falando, aí tu perguntou sobre chegar num momento em que não perde mais peso, né? Isso acontece com praticamente todo mundo. A gente chama isso de platô. Né? Então, o paciente ele chega num ponto que o corpo entra num processo de adaptação ali que não consegue mais perder. Chegou no platô. E aí, o que a gente faz? Agora? Aí a gente tem que lançar mão de estratégias, seja elas nutricionais, exercício, medicação, enfim, para sair do platô, para tirar o paciente do platô. Tanto que algumas medicações, quando a gente está fazendo uso, né, qual que é a orientação do fabricante mesmo, né, a orientação
de bula dessas medicações, é que a gente vai escalonando a dose para evitar o máximo possível o platô, para arrastar o platô o máximo possível para frente, para que a gente consiga, né, fazer o paciente ter o máximo de perda durante um período e que esse platô fique lá no final, né? Sim. Então, é comum acontecer isso, né? Acontece frequente, quase sempre, com todo mundo, na verdade, acontece. E qual que é a diferença desse protocolo, desse método da Hawkes Medical para outros tratamentos já existentes, para outros métodos? Exatamente. Então, assim, o que a gente sempre quer preconizar? Ter o tratamento multidisciplinar, onde a gente consegue fazer rounds de discussão de casos sobre aquele paciente. Então, eu sempre vou estar em contato com a Nutri, né? Olha, o paciente não aderiu assim, vamos tentar fazer uma dieta um pouco diferente, eu estou observando aqui no consultório que não deu muito certo. Então, a gente ter esse contato, essa intimidade para falar sobre o paciente, que às vezes quando vai buscar um outro profissional de outro local, não é a mesma coisa, né? O que está acontecendo lá? Qual que é a dieta que está fazendo com aquele nutricionista, Sim. né? E outra coisa que eu quis bater muito em cima, assim, eu queria que as pessoas soubessem, é que assim, a gente está numa região aqui, né, em Balneário, que é tudo muito do high ticket. Ai, né? sim. É muito assim, aquela coisa do, é tratamento maravilhoso, é em clínica maravilhosa, com lustre, com cafezinho, com né, essa coisa assim. Então, a gente vive numa região onde isso é muito evidente. E acaba que muitas pessoas não têm acesso a isso, né? Então, é caro, né? Então, eu tenho situações de ver pacientes fazendo tratamento de 30 mil reais, 40 mil reais, né? Então, assim, é uma minoria que consegue fazer isso e, às vezes, nem é preciso, nem é necessário, né? A gente sabe que, às vezes, tem medicações que são colocadas num soro que é cobrado um valor ali 50 vezes o valor do remédio, né? O valor real. E a gente quis trazer essa solução de uma forma acessível. Então, é um tratamento que cabe no bolso, né? E que o paciente tenha o conforto, a comodidade de estar fazendo isso por uma plataforma, por um aplicativo também da forma online. Então, esse é o diferencial, o valor, né? O fato de a gente estar íntimo com o paciente, estar ciente de tudo que está acontecendo ali com os outros profissionais e essa questão de a gente poder dar esse tratamento multidisciplinar. Então, eu acho que o diferencial é justamente esse, né? A gente conseguir abordar todas essas questões e aí o paciente ter também o conforto de fazer tudo isso online, né? Sim. Tô no carro, consigo fazer a consulta, né? Ai, que legal. Tá, não sofro de obesidade, não tenho problema com um peso muito alto, mas eu quero mudar, quero ter uma vida mais saudável, quero mudar a alimentação, a forma como a gente vive. Posso procurar a Hawkes Medical também? Com certeza. Até a gente estava falando esses dias sobre diabetes gestacional, por exemplo, né? Sim. Então, assim, uma gestante, poxa, eu quero ter alguém para me acompanhar. É feito também esse trabalho, né, de acompanhamento, não só para obesidade, sobrepeso, mas para público em geral, né? Então, melhorar a tua qualidade de vida, Sim. fazer uma boa suplementação, ter uma dieta bem ajustada para a tua necessidade, porque eu falo assim, né, tem paciente que fala, mas a doutora tem Nutri, por quê? Né? Porque não está precisando perder peso. Não, mas eu estou precisando do nutricionista porque cada momento da nossa vida a gente tem uma necessidade diferente. Ai, sim. Né? Então, assim, a gente estava falando ali da gestação. Poxa, sim. Antes da gestação era uma coisa, depois é outra, né? E aí, entre os 40 anos... É outra, pior ainda. Né? Entra a menopausa, é outra. Estou falando de mulheres aqui, mas também se aplica para os homens, né? Sim, sim. Então, assim, o fato de a gente ter esse acompanhamento não serve só para quando está com obesidade, mas serve para os momentos da vida que a gente precisa ter suporte e médico também, né? Porque às vezes precisa fazer uma suplementação e hoje a gente sabe que essa indústria wellness movimenta milhões, bilhões, trilhões. Sim. Então, chega na farmácia, tem lá 500 mil potes de tudo que é tipo de suplemento para começar a tomar. E aí, será que eu preciso usar tudo aquilo ali? Sim. Né? Então, a gente ter alguém para orientar, para dizer, olha, a Mineia precisa tomar B12. Então, né, quanto de B12? Por quanto tempo? Por quanto tempo? É muito importante. Então, a gente, sim, aborda todo mundo, né? Quem quiser ter uma vida mais saudável... é para isso que a gente está ali. Sim, que legal, Paty. Eu vou te dizer assim que eu ouvi falar que é um programa, que é um método que o valor é mais acessível. Toda a construção dele é uma construção, ele foi feito para ser diferente e melhor
eu tenho tudo para dar certo. Ainda mais a nossa região aqui, ela é muito boa para isso, porque é o pessoal que se preocupa bastante, né? Sim, sim. Com peso, com aparência. Então, cara, é muito legal. Que bom, eu fico feliz de te ouvir falar assim, né? Até eu já quero. Vamos embora, vamos juntas. Eu falo assim, é uma jornada e a gente vai caminhar juntos. Né? Sim. Então, é isso que eu gostaria que as pessoas soubessem, que a gente está juntos nessa caminhada, nessa jornada, seja ela qual for. Né? Então, a gente, o paciente ele precisa ter essa confiança na equipe que está junto. E quando a gente tem essa equipe com essa intimidade, com esse carinho, fica muito mais fácil, né? Do paciente, inclusive, aderir o tratamento, porque, né, como a gente estava falando ali, de abandonar. Então, isso... Pois é, eu ia mesmo te falar dessa situação das recaídas, das pessoas que elas, né, como a paciente antes, que não quis voltar, demorou para voltar, estava com vergonha. Como é que faz essa volta? Como é que faz essa volta? Se faz um novo programa porque ela deslizou naquele momento, daquela, né, alguma situação específica? Eu gosto de falar assim, vamos começar do zero. Né, vamos começar de novo, vamos, né, ficou muito tempo sem vir, enfim, né, às vezes passa um período muito longo, a gente já tem que fazer exame novamente, né, porque pode ter mudado tudo. Então, sim, a gente muda todo o não gosto de falar protocolo assim, né? Tá. Porque não é um protocolo, né? Cada um o método cada um é muito individual. Sim. Mas a gente recomeça, né? Então vamos lá, exame novamente, o que precisa corrigir, o que precisa suplementar, o que a gente vai usar de medicação, vamos trocar a estratégia. Não gostou daquele? Por que ficou ruim? Né? Porque é injetável. Bom, então vamos tentar alguma coisa via oral. Isso, sim. A gente recalcula. Tá. Eu ia mesmo te perguntar qual que era os tipos de medicamento, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de tomar cápsulas, né? Comprimidos. Nossa, para mim tanto que o meu medicamento da manhã, da tireoide, eu coloco na água, dissolvo e daí eu tomo. Porque eu não consigo. Para mim, assim, parece que não desce. Aí a gente vai comer qualquer outra coisa, desce que é uma beleza. Agora, o remédio, para ver como a gente é... Isso é comum, acontece, tá? Tem paciente que não consegue, fica com dificuldade, a gente chama de disfagia, né? Parece que entala o comprimido, enfim. Sim. Alguns medicamentos são especificamente por via oral, mas o que dá para ser feito em alguns casos, o da tireoide a gente não gosta de manipular. Sim. Tá? Isso a gente, porque em micrograma, né, pode dar muito erro, então a gente prefere usar já o comercial mesmo. Né? Mas em outras situações, né, a gente pode assim, o paciente tem dificuldade de engolir comprimido ou cápsula, então vamos fazer em solução, em gotas. Em gotas, né? Então dá para ser feito assim. Os tratamentos anti-obesidade também a gente acaba não manipulando, usa os comerciais, né? Tanto que alguns aí foram até proibidos a serem manipulados, né, que estavam sendo feitos, alguns injetáveis. Então a gente tem que escolher aquilo que o paciente vai aderir melhor. Só que também tem a questão seguinte, se a gente está falando de obesidade, qual que é o padrão alimentar? Né? É compulsivo, né? É beliscador, aí algumas medicações podem se aplicar melhor que as outras. Então, tudo é um estudo, por isso que a gente fala, não é receita de bolo, né? Não dá para chegar lá e falar, olha, toma isso aqui, que é um protocolo pronto e tá tudo certo, para cada paciente tu tem um direcionamento. Tem um direcionamento, tem um tratamento específico. Sim, ai, que legal. Bom, eu vou entrar no momento agora que eu vou te fazer perguntas polêmicas. Mas assim, qualquer coisa, tu me fala, esse aqui não dá, que depois a gente tira e a gente edita. Bem tranquilo, tá? Tá bom. Aqui é bem tranquilo, a gente edita tudo depois. A pessoa tem vergonha de perguntar. Busca de suspense, né? Mas vamos lá. Saxenda, Ozempic e Mounjaro. Existe uma para cada tipo para se usar nessa conduta como é que eu posso dizer? Nesse tratamento para obesidade? Existe a certa para cada pessoa, para cada peso? Ou é utilizado todas? Como é que funciona? Assim, para cada peso eu não diria, né? Mas aí é aquela questão que a gente está falando, assim, a aderência do paciente, né? Então, assim, o Saxenda, por exemplo, ele é o liraglutide. Todas essas medicações a gente chama de análogos de GLP-1, com exceção do Mounjaro, que ele é um análogo duplo, que é a GLP-1 e GIP, que são hormônios da saciedade, então eles imitam o hormônio da saciedade, para simplificar. E aí, assim, uma aplica todos os dias, a outra aplica uma vez por semana. Então, isso é muito individual, a gente vai custo,
também tem muito Sim. isso, né? Porque algumas são um pouco mais baratas, outras são um pouco mais caras. Mais caras. Então, assim, em relação à efetividade, a gente tem lá algumas preferências, sim, né? Sim. De saber que algumas podem atuar um pouco melhor. Mas, assim, a forma que a gente vai prescrever para o paciente depende da aderência, se ele prefere aplicar todo dia, uma vez na semana, Sim. né? Se ele pode arcar com um custo maior ou não, se tem alguma contraindicação para fazer uso daquele grupo de medicamentos, enfim. Tá. Nem foi tão polêmica essa. Não. Qual o maior erro de quem tenta emagrecer sozinho? Automedicação. Isso, assim, olha, eu acho que é o erro mais comum, né? E eu acho que é o mais crucial, porque o paciente se automedicar traz tanto risco, né? Comprar medicação no mercado negro, pegar com o vizinho, né? Usar da amiga. Então, eu acho que o maior erro é a automedicação. Nossa, Qual a diferença entre emagrecer e emagrecer com saúde? Emagrecer, a gente pode dizer assim, diminuir o número da balança. Isso eu posso dizer que é emagrecer. Agora, emagrecer com saúde, muitas vezes a gente não vai ver um valor tão expressivo na balança, mas a gente vai ver melhoras na qualidade de vida, no sono, na disposição. Eu falo assim, sabe qual que é o melhor marcador para saber se está emagrecendo? Roupa. Né? Opa, ficou largo, serviu, né? Estou me sentindo confortável, porque tem a composição corporal também. Então, essa é a diferença entre um e outro. Uma é só baixar o número, a outra é a gente perceber melhoras gerais, não só o peso diminuir. Ah, tá. E é possível emagrecer sem cortar tudo aquilo que a gente gosta de comer? É possível, com certeza. É por isso que eu falo, precisa do nutricionista. Porque a gente às vezes fala assim, eu já sei o que tem que... Isso todo mundo fala, né? Eu já sei o que tem que fazer. Não sabe. É verdade. Não sabe. A gente acha que sabe, mas não. Então, assim, tem muitas dietas, né? Que quando a gente não tem necessidade de restringir ou tirar alguma coisa... Cabe até um doce todo dia depois do almoço. Ai, eu adoro. Eu tive uma nutri, uma vez que fez uma dieta, eu falei para ela, disse, olha, eu tenho uma necessidade de comer meu doce depois do almoço, eu fico louca se eu não como. Então tá, vamos colocar uma paçoquinha todo dia depois do almoço. Coube na minha dieta, não tinha restrição com açúcar nem nada disso, e beleza, eu comia todo dia meu doce, às vezes eu substituía por algum outro que tivesse o mesmo número de calorias, e aquilo se encaixava dentro da minha dieta tranquilamente, então dá. Ai, que tudo, então tá tudo certo. Se tu tivesse que dar um conselho para quem está lutando contra o peso, qual seria? Procure profissional para te auxiliar nesse processo, né? Não faça sozinho. Sempre ter alguém junto para andar, caminhar junto nessa trajetória é importante, até porque ali a gente vai identificar a necessidade de fazer uso de alguma medicação, que não dá para fazer sozinho, como a gente falou ali antes, né? Não dá para se automedicar. Então, o meu conselho é justamente esse, assim, procure alguém para te auxiliar, seja um nutricionista, um médico, um educador físico, se puder ser todo mundo, melhor ainda. Sim. Né? Uma equipe de vários profissionais ao mesmo tempo. É possível a gente recuperar a autoestima mesmo estando acima do peso? Como é que eu posso te responder essa pergunta? É difícil responder, né? A gente até falou sobre isso, não sei se foi ontem ou hoje, eu falei com um paciente sobre isso. Eu me aceito sendo gordinho, né? Enfim, tenho obesidade e tudo mais. Uma coisa é a gente se aceitar, outra coisa é a gente estar bem, né? Então, assim... Tá tudo certo, né? Isso a gente está falando de padrão. Não vamos colocar aqui padrão de beleza, você tem que ser mais baixo, mais alto, enfim, mais gordinho, mais magrinho. Mas, assim, a autoestima aí é uma coisa muito individual, que eu falo sempre assim, é a gente ter saúde. Então, assim, vamos pensar o seguinte, mas os meus exames estão normais, mas vírgula, né? Então, a gente sabe que às vezes pode ter uma questão laboratorial ali que está bom, mas e o fígado não está com gordura? E a parte ortopédica? Né? E a qualidade do sono? E, enfim, tem uma série de coisas. Então, é difícil responder essa pergunta. É difícil, né? Tá bom. Tu tem algum caso que tu pode contar pra gente de que deu certo, de que conseguiu, depois, né, de todo o tratamento, permanecer? Assim, o que eu falo, né? Permanecer são pacientes que já continuam acompanhando, né? Eu tenho um caso de uma paciente, até que eu atendi ela essa semana e falei para ela assim, o teu caso é um que a gente tem vontade de levar para congresso, né? De tão legal que foi, porque ela faz 2 anos já que ela está tratando comigo, acho que até um pouquinho mais, e ela iniciou
já fazia com outro profissional antes, já tinha feito uso de outras medicações, não tinha dado certo, aí abandonava e voltava o peso, enfim, efeito sanfona, né? E aí ali ela começou a fazer um acompanhamento, a gente identificou qual era o padrão alimentar dela, como é que era a rotina dela, e foi feito o uso do semaglutida, né? Que é o Ozempic. Ozempic, né? Então, o Wegovy, enfim. Não tem o conflito de interesse, né? Só mencionando aqui as medicações. E a paciente começou a fazer uso desse grupo, respondeu super bem, né? Teve uma melhora importantíssima na qualidade de vida dela, né? No pensamento dela, inclusive, a respeito da comida, né? A gente fala, tem um termo que a gente usa que é o food noise, que é aquela coisa de ficar só pensando em comida. Aquilo melhorou também com o uso da medicação, porque ele atua assim também. E ela perdeu 39 quilos. Né? Teve um resultado assim muito interessante mesmo, assim, tá super feliz, aderiu ao exercício. Ela dizia assim: doutora, eu tinha vergonha de ir para academia. Sim. E esses dias a gente comentou uma coisa que foi interessante, assim, sobre o bloqueio que o paciente que está acima do peso entrar numa academia já começa pela catraca, né? O paciente fala assim: eu não vou passar na catraca, né? Isso é uma coisa tão simples que às vezes a gente já criou um bloqueio ali na porta, né? Então, ela começou a fazer o exercício físico, musculação, que a gente frisa muito a importância, né, para a manutenção do peso também, que é a massa muscular, o quanto é importante a gente fazer esse tipo de exercício. E ela segue acompanhando, né? Então, a história dela é muito interessante, muito legal por conta disso, porque ela aderiu bem, respondeu bem. E aí agora a gente está num trabalho de tentar organizar melhor a parte da dieta dela, né? Porque ela teve a Nutri que auxiliou e tal, mas a rotina é muito corrida. Então, é o que eu falei, a gente vai ir desmamando a medicação, vamos tentar fazer isso, claro. Tem casos que não é possível, tem casos que sim, mas precisa estar com a dieta bem ajustada, porque senão vai ter o reganho de peso. E aí a gente vem caminhando juntas nesse processo. Então, a história dela é bem sucedida, porém, se ela abandonar, né, pode ser que tenha um reganho. Então, por isso que a gente fala, é contínuo. Poxa, mas eu vou ter que ficar a vida inteira. É o que eu falei, às vezes a gente pode dar um intervalo maior. Uma vez no ano, uma vez a cada 2 anos, eu acho que já é muito, mas precisa ter alguém para estar ali acompanhando. Então, esse caso, por exemplo, eu acho bem legal, assim. Ai, que show. Eu sou um perfil de que eu preciso ter alguém ali me regulando. Se eu sair e ficar muito tempo fora, não tendo um acompanhamento, vai tudo por ladeira abaixo. Acho que quase todo mundo, né? Eu preciso de alguém falando assim: olha, tal coisa, vamos voltar, porque a gente tem esses altos e baixos. Tem hora que a gente eu não quero saber, eu não quero fazer. Aí depois tu volta: não, mas eu quero, porque isso, porque aquilo. Então a gente tem isso. E ter um acompanhamento é muito bom. Exatamente, para não deixar a gente... Ou assim, saiu do trilho, vamos encarrilhar. Voltar, né? Exatamente. E eu brinco assim, são as intercorrências da vida adulta, né? Sim. A gente tem filho, família, marido, ou mesmo quem não tem os filhos, tem outras situações, ficou doente, né? Sim. Fez uma viagem. Então, tem muitas coisas que fazem a gente sair, e aí se a gente tem alguém justamente para estar ali acompanhando, é mais fácil de retomar. Que nem quando a gente tem um personal, né, na academia. Nem todo mundo pode, é difícil às vezes, né? Mas, assim, ter alguém para te auxiliar mesmo ali, ou mesmo um professor de sala de musculação que tu tenha confiança, né? Cria um vínculo legal, falou: opa, eu vou voltar porque eu sei que o fulano tá lá me esperando, né? Olha, a gente precisa. Eu sou nesse nível aí, eu preciso de acompanhamento mesmo, preciso de alguém junto. Bom, por fim, qual que é a missão, os valores da Hawks Medical? A nossa missão é justamente essa que a gente comentou desde o início ali, né? É a gente ter uma abordagem ética, né? Sem promessa milagrosa, tendo esse acolhimento do paciente, né? Acompanhando ele junto nessa jornada, sem tratamentos mirabolantes. Então, a nossa missão é justamente dar suporte, acolhimento para o paciente e que ele possa ver na gente um apoio, né? Sim. De a gente estar ali sempre em contato com essa pessoa, né? Através das nossas redes, nosso aplicativo. Então, acho que a nossa missão maior é justamente promover essa maior qualidade de vida, né? Fazer com que o paciente tenha mais saúde, de uma certa forma, e ter esse acolhimento sempre. Ai, que legal. Tá, e como é que a gente faz para estar conhecendo, para estar entrando em contato? Como que a gente chega até ti ou, né, até o telefone da clínica, não sei? Isso, então, né, agora recentemente a gente fez publicação na rede social já, então, com os nossos contatos ali, através do WhatsApp dá para ter todas as informações.
Tem a minha secretária que pode dar as informações que o paciente precisa, né, ali através do nosso número, e também, né, de repente marcar para fazer uma avaliação presencial, a gente conversar, poder explicar melhor para o paciente como é que funciona isso. Tem a equipe da Hawks mesmo, que pode daí sanar mais as dúvidas em relação aos planos que eles têm ali, né, porque o paciente pode querer fazer um plano mais curtinho para ver se gosta, ou mesmo mais longo já para dizer, não, já quero, né, tá ali fazendo acompanhamento mais longo. Então a gente tem a equipe da Hawks que pode dar essa informação também através do WhatsApp, mas a gente sempre direciona através do nosso WhatsApp do consultório, né? Então o paciente entra em contato ali e dali a gente direciona para onde ele precisa. Sim. Ai, que legal. Ai, Patrícia, obrigada. Obrigada também. Obrigada. Passa muito rápido. Eu sempre digo, gente, quando a gente vê, a hora passa voando. É aquela coisa, né? A gente fala assim, esse tipo de assunto é um assunto que a gente teria para falar o dia inteiro. O dia inteiro, verdade. Mas foi muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu acho que a gente faz o seguinte, agora o próximo ano, a gente faz mais um episódio, que daí a gente já vê como é que tá o andamento. Eu também já vou lá. E aí a gente já vê... Tá mais que convidada para ir lá, para conhecer, aí, né? Sim. E aí a gente pode, porque eu sempre digo assim, se for para a gente levar essa ajuda ou essa informação para mais pessoas, gente, tá valendo. Então, quem sabe agora a gente espera o ano que vem, a gente volta e a gente fala mais, aí a gente tem mais tempo também. Ótimo, maravilha. Já está convidada. Que bom, obrigada. No ano que vem, daí a gente conversa sobre o escaneamento que a gente vai ter lá também, do paciente, a composição corporal, tem bastante coisa aí para falar ainda também. Ai, que legal. Então, muito, muito obrigada. Obrigada também. E o ano que vem eu vou te chamar de novo. Combinado. Combinado. Obrigada. Gente, eu agradeço por todos vocês terem ficado com a gente até o final. Muito obrigada. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comentem, compartilhem com quem vocês acham que precisam ter essa informação. Então, eu vou finalizar aqui, vou conversar mais um pouco com a Patrícia. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.